Bem-vindo ao curso MC, a Manobra de Combate ao Incêndio Avançado. Meu nome é Tamires Lima, sou enfermeira, sou homologada pela Marinha e a gente vai dar início ao módulo 5, que fala de primeiros socorros. Quando a gente fala de primeiros socorros tem a sua definição, a sua descrição, que é a atenção imediata prestada a uma vítima, cujo seu estado coloca ela em risco, em perigo iminente, podendo ser vítimas de urgência, vítimas de emergência. E essa é a nossa função quando a gente identifica uma vítima, para tentar amenizar qualquer quadro clínico que essa vítima pode apresentar ou desenvolver futuramente. No momento que a gente identifica um acidente, nós temos que ter em mente que a abordagem da vítima é a última coisa que a gente vai realizar. Conforme a imagem, a primeira coisa que vai ser realizada é a avaliação do cenário. Nós temos o dever, nós temos a obrigação de avaliar o cenário. Nós temos que ter a consciência de observar todo o cuidado possível, de tentar observar o máximo que a gente conseguir, tudo que está ao redor da aeronave, número de vítima, posição da hélice, se tem risco de vazamento de combustível, painel eletrônicos, painéis elétricos. Então, tudo isso a gente tem que ficar bem atento. Cena segura, a gente consegue entrar, consegue abordar a nossa vítima de uma forma mais adequada, mas antes disso tudo nós temos a obrigação de avaliar o cenário. No momento que a gente finaliza a etapa da avaliação do cenário, agora sim nós podemos entrar no local e fazer a abordagem da nossa vítima. É muito importante a gente ter a consciência e a sabedoria no momento que a gente for abordar uma vítima. Porque a nossa vítima pode ser uma vítima de urgência, uma vítima de emergência. E no momento da triagem, é sempre importante a gente separar em categorias. A gente sempre vai dar prioridade àquelas vítimas mais graves, que a gente consegue dividir ela aí na categoria 1, que são aquelas vítimas que a gente pode ter umas coisas de lesão de medula, lesão de cervical, vítimas de múltiplas fraturas, hemorragias internas ou externas, vítimas que apresentam ferimentos importantes, transfixantes. Então essas são vítimas que a gente consegue colocar elas na categoria 1, que são vítimas que precisam de atenção imediata, um resgate realizado de forma mais adequada, e são vítimas graves. No momento que a gente consegue separar, e a gente consegue estar na categoria 2, que são aquelas vítimas que já apresentam um trauma mais simples, uma vítima que pode apresentar aí, luxações, fraturas, são lesões um pouco mais simples que a gente consegue abordar no decorrer da triagem da nossa vítima. E a gente costuma enquadrar as vítimas leves na categoria 3, que são aquelas vítimas que estão responsivas, são aquelas vítimas que apresentam sinais vitais, respiração, pulso, batimentos cardíacos, e a gente consegue colocar essas vítimas na categoria 3. Depois que a gente finaliza as 3 categorias, a gente ainda consegue identificar vítimas ilesas. É muito importante no momento que a gente for abordar essas vítimas ilesas, tentar acalmar o máximo possível, tranquilizar, para que elas não ficam histéricas, porque é normal quando acontece um acidente com várias vítimas fatais ou vítimas ali apresentando vários tipos de ferimentos. É normal que essas vítimas que sobrevivem, essas vítimas ali lesam, realmente elas ficam com estado emocional, ficam com o psicológico realmente abalado. No momento que a gente retira essas vítimas da aeronave, a gente tem que ter toda a preocupação em manter a sua temperatura para que não aconteça uma hipotermia, acalmar, tranquilizar essas vítimas e sempre colocar essas vítimas num local distante do local do acidente, um local confortável, aquecer com mantas térmicas, esperar ali um tempinho para essas vítimas passar realmente por uma anamnese, um exame físico. E infelizmente nesses acidentes a gente ainda bem encontra vítimas fatais. No momento que a gente identifica essas vítimas fatais e retira essas vítimas da aeronave, é muito importante a identificação dessas vítimas. E muito importante também informar o local que a gente encontrou essa vítima, os destroços, tudo que esteja próximo dessas vítimas aí. E depois a gente, identificada, tudo direitinho, a gente coloca a nossa vítima em saco, que a gente chama de despojo, coloca um local afastado das outras vítimas para realmente não mexer ali com o psicológico e aguardar realmente
o transporte dessas vítimas fatais para um lugar específico. Quando iniciamos a abordagem de uma vítima, no momento que a gente entra no local, nós temos que ter a noção de nos focarmos, de nos lembrarmos, dos 10 mandamentos do socorrista. Os 10 mandamentos do socorrista é uma segurança que nós temos, nós temos uma segurança para a nossa equipe e uma segurança para a vítima também. No momento da abordagem é sempre bom nos mantermos calmos, a gente tem que deixar a nossa emoção de lado, agir mais com a razão. E a gente sempre tem que ter em mente uma ordem, primeiro a minha segurança, segunda a segurança da minha equipe e terceira a segurança da nossa vítima. É muito importante também sempre verificar tudo que está ao redor da nossa vítima, número de vítima, tudo que apresenta risco ali para a nossa equipe e para nós mesmos também. E o mais interessante é realizar o acionamento, porque não vai adiantar nada a gente abordar uma vítima, entrar no local, se a gente passar todas as informações que a gente conseguiu verificar. O acionamento é uma segurança que nós temos também. Nós temos que passar tudo o que está acontecendo. Nós temos vários meios de realizar o nosso acionamento. Sempre bom manter o bom senso também, o espírito de liderança. Normalmente o líder, ele aparece. Normalmente o líder é aquela pessoa mais tranquila, aquela pessoa mais calma, que vai conseguir coordenar a sua equipe, tranquilizar a nossa vítima. Esse a gente considera ele como líder, E o líder tem a função também de distribuir as suas tarefas, Quem vai abordar qual nível de vítima e todos os procedimentos que vai ser realizado com aquelas vítimas, evitar manobras imprudentes, Nós sabemos que vítimas que a gente encontra caída ao solo, dependendo do impacto, essa vítima pode apresentar uma lesão cervical, então a gente sabe que essas vítimas não podem ser pegadas no colo, transportadas em superfícies maleáveis, a gente tem que mobilizar aquela região ali, que é muito importante, porque senão são vítimas que podem apresentar sequelas permanentes, elas podem ficar paraplégicas, tetraplégicas, e essa não é a nossa intenção e nem nosso objetivo quando a gente vai resgatar uma vítima. E muito interessante, o socorrista dá prioridade àquelas vítimas mais graves, vítimas de parada cardiorrespiratória, vítimas de hemorragias, vítimas de múltiplas fraturas. E uma coisa muito importante, nós somos socorristas, nós não somos heróis. Então esses 10 mandamentos a gente tem que levar aí no momento que a gente for resgatar uma vítima. Nós temos duas maneiras que a gente consegue retirar uma vítima das embarcações, essas nossas vítimas offshore. Nós conseguimos realizar o resgate por barcos e por aeronaves também, Nós temos uma manobra que a gente chama de chave de Haltech. A gente utiliza esse tipo de manobra quando apresenta risco iminente para a nossa vítima. Um exemplo aí, um risco de explosão. A chave de Haltech, nós nos posicionamos atrás da nossa vítima, colocamos o nosso braço, apoiamos a cabeça da nossa vítima na altura aqui da nossa clavícula, do nosso ombro, sustentamos o maxilar da nossa vítima realmente para reduzir o impacto ali, da cervical da nossa vítima, seguramos o braço da nossa vítima e realizamos a retirada da nossa vítima. Ou podemos colocar a nossa vítima deitada ao chão, ou a gente já coloca a nossa vítima na nossa maca, que é uma superfície rígida, e a gente vai reduzir ali os impactos e a gente consegue realizar o transporte da nossa vítima para um local seguro. No momento que a gente inicia os procedimentos de primeiros socorros para a nossa vítima, nós temos a abordagem da nossa vítima. No momento da abordagem, nós temos ali o dever também de realizar um isolamento, O isolamento ele protege a nossa vítima, A gente consegue não desestabilizar a nossa vítima. Nós temos vários meios, nós temos equipamentos que a gente consegue realizar o isolamento do local. Nós temos fita zebrada, nós contamos com os cones, mas a gente também consegue improvisar, qualquer outro tipo de materiais que estiver ao local. Até mesmo na corrente humana, a gente consegue fazer o isolamento ali do local no momento da abordagem da nossa vítima. Nós temos a importância, de acionar, de isolar o local e aí sim a gente inicia os procedimentos de primeiros socorros para a nossa vítima. No momento da avaliação da nossa vítima, nós podemos juntar duas técnicas. Nós precisamos ver se é uma vítima responsiva e se é uma vítima que está respirando. Para a gente identificar se essa vítima
está consciente, nós podemos juntar os procedimentos para conseguir avaliar nível de consciência verbal e nível de consciência através de estímulo doloroso, né? Podemos chamar nossa vítima pelo nome, não tem problema, ou podemos dar toques na altura do ombro da nossa vítima bem forte mesmo, chamar senhor ou senhora. E aí a gente consegue avaliar, né, se essa vítima vai apresentar algum estímulo. Né, se a gente consegue avaliar se é uma vítima lúcida, se é uma vítima desorientada, se é uma vítima inconsciente. E precisamos também avaliar se é uma vítima que está respirando. Podemos passar a palma da nossa mão bem aqui na face da vítima, a gente consegue sentir aquele ventinho da respiração na palma da nossa mão, mas a gente pode ter um pouco de dificuldade para avaliar a respiração desse jeito. Então a gente vai juntar as duas técnicas. Eu preciso sentir a respiração, mas eu também preciso visualizar. E como que a gente consegue visualizar se uma vítima está respirando? A gente vai lá na nossa vítima, expõe o tórax da nossa vítima. Quando nós estamos respirando, nós temos essa movimentação torácica. Então, se for uma vítima que está respirando, ela também vai apresentar essa movimentação torácica. Estou sentindo a respiração, estou visualizando a expansão torácica, ok, nossa vítima está respirando. Daremos início ao nosso suporte básico de vida, né, que é o nosso CAP. Circulação, vias aéreas e boa respiração. Né? A gente consegue avaliar uma vítima quando a gente utiliza o nosso suporte básico de vida, né? E esse suporte básico de vida é o básico que a gente realiza no momento da abordagem a uma vítima. Conseguimos avaliar pelo nosso suporte básico de vida, quando a gente fala de circulação, que é a primeira letrinha, né? A gente consegue identificar, verificar pulsações de uma vítima, né? Nós temos vários pontos do nosso corpo que a gente tem pulsações. Só que para priorizar e para agilizar o atendimento para a nossa vítima, a gente vai dar prioridade a 2, né, conforme a nossa imagem. Nós temos uma artéria, que a gente chama ela de artéria carótida. Essa artéria, a gente utiliza ela bastante para verificar pulsações, principalmente em vítimas de parada cardiorrespiratória. É fácil acesso, fácil localização e a gente consegue identificá-la muito rápido, né? Só que pulsações a gente sempre prioriza verificar sempre com os 2 dedos, né? Porque a gente tem que fazer uma pressãozinha no local da pulsação e nunca com o polegar. Tem situações que a gente acaba confundindo a pulsação da nossa vítima com a nossa pulsação, justamente pela extensão do polegar. Então, quando a gente vai verificar uma pulsação de uma vítima, os 2 dedos. Essa artéria carótida, para a gente conseguir identificar, só a gente sentir essa parte mais rígida da nossa garganta, afasta um pouquinho para a lateral, pressiona. Essa artéria a gente consegue sentir ela dos 2 lados, lado direito e lado esquerdo. Só que não vai ter necessidade de a gente ficar pressionando as 2 artérias ao mesmo tempo. Escolhe um lado e verifica a pulsação. Nós temos uma artéria também que a gente chama de artéria radial. Essa artéria radial, ela fica numa localização bem fácil também. Ela fica no nosso punho, só que a gente só vai conseguir sentir pulsação de artéria radial do lado do polegar, né? Mesma coisa, polegar, a gente desce o punho, pressiona nossa artéria radial. Só que para a gente verificar a pulsação, nós temos que ficar pressionando aqui durante 1 minuto. E a gente vai contando aqui as pulsações da nossa vítima, para a gente avaliar se essa vítima apresenta alguma alteração ou se a nossa vítima está com pulsações ali boas e que não precisa de futuras intervenções ou nenhuma intervenção naquele momento. Temos uma outra opção de artéria também, que é uma localização muito fácil da gente conseguir identificar, que é a nossa artéria radial. Nossa artéria radial ela fica localizada no nosso punho, só que só iremos identificar a artéria radial do lado do polegar. Então a gente vai lá, polegar, sempre com os 2 dedos para a gente conseguir fazer a pressão correta, desliza um pouquinho o punho, pressiona, a gente consegue sentir essa artéria radial. Só que a gente vai ter que ficar com os nossos dedos aqui durante 1 minuto, né? Durante 1 minuto a gente vai contando aqui cada pulsação que a nossa vítima apresenta. Desse jeito a gente vai conseguir identificar se essa vítima ali apresenta alguma disfunção, ou ela precisa de alguma intervenção, ou se é uma vítima que apresenta pulsações ali que está no seu limite, né? Então é uma vítima que apresenta sinais vitais bons que a gente aproveita para avaliar outras questões. A interpretação desse resultado, depois que a gente pressiona, né, uma das nossas escolhas, nossas artérias, a gente vai chegar a uma conclusão, né? Essa nossa tabela é uma tabela que a gente utiliza para adultos, tá? A criança já é tudo totalmente diferente. Então, nós temos batimentos cardíacos de 60 a 100 batimentos por minuto
a gente considera uma pessoa normal, uma vítima normal, que não precisa de nenhum tipo de alteração. Abaixo de 60 batimentos por minuto, a gente costuma falar que essa vítima está bradicárdia, né? Está aquele pulso mais lento. Acima ou igual a 100 batimentos por minuto, é uma vítima que já apresenta uma pulsação mais rápida, a gente chama de taquicardia, aquele pulso bem acelerado mesmo. De 100 a 150 já vai indicar uma emergência, possivelmente um acidentado, e acima de 150 batimentos por minuto, a gente considera uma vítima grave, né? Procurar um setor, um serviço especializado mais rápido, porque é realmente uma vítima muito grave. Conseguimos também identificar uma vítima de parada cardiorrespiratória, ou PCR. Essas vítimas de parada cardiorrespiratória são vítimas graves, né? São vítimas que precisam de um atendimento muito rápido. Quando a gente fala de parada cardiorrespiratória, no momento que uma vítima, né, entra em parada cardiorrespiratória, a gente tem que ter uma noção que o suporte de oxigênio foi interrompido ali naquela vítima para o cérebro. Então, nós sabemos que quanto mais tempo uma vítima fica sem oxigenação no cérebro, vai ser pior para ela. Essas vítimas de parada cardiorrespiratória apresentam para a gente alguns sinais e sintomas. Quando a gente fala sinais e sintomas de alguma doença, são definições diferentes, né? Então, sinais é tudo aquilo que a gente vai conseguir visualizar, né? Observar em uma vítima. E sintomas é tudo aquilo que a nossa vítima vai relatar para a gente. Então, por isso que todas as patologias, todas as doenças, nós temos sinais e sintomas. E parada cardiorrespiratória, nós também temos sinais e sintomas. Essas vítimas de parada cardiorrespiratória são vítimas que elas podem apresentar uma respiração que a gente chama de respiração agônica ou gástrica. É uma respiração em que a nossa vítima tem muita dificuldade para conseguir respirar. A gente costuma falar que nossa vítima já está agonizando, é a última respiração da nossa vítima ali. E ela não vai aguentar, ela para. Então é um sinal de uma parada cardiorrespiratória. Nossa vítima ela pode não apresentar pulsações, né? Nossa vítima pode não apresentar respirações. E o mais importante, ela não vai responder estímulo nenhum. Então, para a gente não perder tempo e verificar todas essas partezinhas, se respira, se tem pulso, né, a gente vai logo verificar se a vítima responde algum estímulo. Porque se a gente fica chamando, senhor, senhora, e nossa vítima não responde estímulo nenhum, não vai resolver nada a gente verificar a pulsação e respiração de uma vítima em parada cardiorrespiratória. Nossas vítimas em parada cardiorrespiratória, quando o atendimento é realizado de uma forma bem rápida, nossas chances são boas, né? A gente consegue reverter esse quadro da nossa vítima. Só que também nós temos um tempo, que normalmente a gente chama de tempo de ouro, que é 4 minutos. Né? Durante 4 minutos, essa vítima consegue ficar sem suporte de oxigênio no cérebro. Acima de 4 minutos, ela já vai começar a apresentar sequelas neurológicas irreversíveis. Então, a gente tem esse tempo de ouro para iniciar o procedimento. Mas é claro, eu cheguei no local, eu identifiquei uma vítima, não sei quanto tempo que a minha vítima está em parada cardiorrespiratória, a gente vai dar início o mais rápido possível, porque são vítimas que precisam de uma atenção muito rápida, um procedimento muito rápido. E o procedimento que a gente vai adotar na nossa vítima é a nossa RCP, a nossa reanimação cardiopulmonar. Nossa reanimação cardiopulmonar é mais conhecido como massagem cardíaca. Essa é a nossa reanimação cardiopulmonar. Para a gente dar início a uma reanimação, primeira coisa, né, a gente precisa colocar a nossa vítima em uma superfície rígida. Então não precisa colocar travesseiro, almofada. O melhor local é o chão, né? E precisamos colocar a nossa vítima em decúbito dorsal, com aquela vítima de barriga para cima, né? A RCP é realizada desse jeito, com a vítima de barriga para cima. A gente também sempre orienta arrumar o corpo da nossa vítima, né? Colocar a face da nossa vítima voltada para frente, para cima, se tiver braço empurrado, perna para o outro, sempre realizar o alinhamento para que a nossa vítima fique certinha para receber essa massagem. E o mais importante, sempre que possível, a gente vai expor o tórax da nossa vítima, porque não é legal realizar reanimação cardiopulmonar em vítimas, com vítimas com a roupa, né? A gente pode fazer compressões em costela e não vai ser legal. As compressões não são realizadas em costela da vítima. Colocamos nossa vítima na superfície rígida, realizamos o realinhamento. Agora a gente vai iniciar o procedimento de RCP. Vou lá na minha vítima, vou expor o tórax da minha vítima,
Nós temos o osso, né, que fica bem no meio do nosso tórax, que a gente chama ele de externo. É em cima do externo que a gente vai comprimir. Para a gente conseguir sentir esse externo na nossa víscera, a gente vai poupar ele até o final mesmo. Quando chega no finalzinho do externo, a gente consegue sentir uma pontinha, né? Essa pontinha a gente chama ele de apêndice tifoide. É a partir do apêndice tifoide que a gente vai conseguir localizar o local correto para as compressões. Sentir o apêndice tifoide, 2 dedos acima, vou colocar minha mão acima dos 2 dedos. Só o que vai tocar no tórax da minha vítima não pode ser mão aberta, não pode ser mão fechada, é só essa região aqui, que a gente chama de hipotenar ou no calcanhar da mão. É só essa região aqui que vai comprimir. Né? Eu preciso ficar ajoelhada, bem próximo à minha vítima, braço esticado. Uma das minhas mãos vai permanecer aberta, que é essa que está tocando no tórax da minha vítima, em cima do externo. A outra eu vou cruzar. Não vai fazer diferença, tá? Qualquer uma das mãos. Uma aberta, a outra eu fecho. E braços esticados. E no momento que comprimir, é só essa região aqui que vai comprimir o tórax da minha vítima. E a gente dá início aos procedimentos da RCP. Nós temos 2 maneiras diferentes de realizar uma reanimação em uma vítima. Nós temos uma opção que é quando nós não temos as nossas máscaras, né, para realizar a respiração da nossa vítima. Para não realizar, porque a gente não tem as máscaras para ventilação manual. Hoje em dia nós sabemos que não é aconselhável a respiração boca a boca, né? Marinha não aconselha, o OMS não aconselha. Então, se a gente não tem os equipamentos adequados para a nossa proteção, e mesmo, até mesmo a proteção da nossa vítima, a gente não realiza uma respiração boca a boca. Mas aí o que a gente vai fazer se eu não tenho essas máscaras? A gente comprime, né? Essa primeira opção ela é indicada para quando estamos sozinhos com a vítima e a gente não tem nossas máscaras de proteção. Então, a gente vai lá no tórax da nossa vítima e a gente vai comprimir de 100 a 120 compressões por minuto. Só que essas compressões não podem ser compressões rápidas demais e nem compressões lentas demais. Nós temos que sentir o afundamento do tórax da vítima. Precisamos deixar o tórax voltar para a posição normal, porque ele tem que expandir novamente, para depois a gente dar início novamente às compressões. Essa primeira opção, que a gente comprime de 100 a 120 compressões por minuto, quando a gente chega a 120, a gente para verificar se realmente a nossa vítima retornou. Para a gente não perder a localização, a gente tem que verificar tudo novamente. Essa primeira mão que está tocando o tórax da minha vítima, eu vou manter ela no mesmo local. Só retira a segunda. E aí sim a gente consegue verificar se a vítima teve um retorno ali da parada cardiorrespiratória. Vou chamar a vítima, vou ver se tem pulso, vou ver se respira. Nada, minha mão ainda está no ponto certo, só eu voltar e continuar. Em que momento a gente interrompe uma parada cardíaca, uma reanimação cardiopulmonar? Em 3 situações diferentes. Quando a vítima retorna, não tem necessidade de dar continuidade. Quando chega uma equipe especializada e aborda a nossa vítima, né, não tem necessidade de a gente continuar. E quando acontece a exaustão do socorrista, a exaustão do profissional, né, nós não temos o privilégio de querer parar para descansar numa reanimação cardiopulmonar. Porque se a gente para, a gente está parando de estimular o coração da nossa vítima. Parando de estimular o coração da nossa vítima, a gente está impedindo ali a oxigenação no cérebro da nossa vítima. Então a gente não pode fazer esse tipo de procedimento. O tempo máximo é 10 segundos. 10 segundos não é nada, né? 10 segundos é justamente o tempo que nós temos para verificar se a vítima retornou, para realizar a troca de profissional, caso aconteça a exaustão do socorrista, e para a contagem do DEA, né, que é o nosso desfibrilador externo automático, que a gente utiliza em vítimas em parada cardiorrespiratória. A segunda opção que nós temos para realizar uma RCP já é diferente. Essa segunda opção, nós estamos acima de uma pessoa, nós temos as máscaras de proteção, então a gente consegue realizar a ventilação manual na nossa vítima, sem problema nenhum. E a contagem é diferente também. A forma de identificar o local é a mesma, só a contagem que vai ser diferente. Nós temos um líder e nós temos a pessoa responsável pelas compressões. A responsabilidade do líder, né? O líder é aquela pessoa que fica mais próxima da região da cabeça da nossa vítima. Então a responsabilidade do líder vai ser ventilar,
vai ser contar e vai ser verificar se a nossa vítima retornou. O meu colega, o segundo socorrista, a responsabilidade dele é achar o ponto correto e realizar as compressões na nossa vítima. Para que ele não se canse, eu como líder eu conto. E a forma é diferente. A gente vai realizar 30 compressões para 2 ventilações, ciclos de 5. Ao término de cada ciclo de 5, entra aquela paradinha de 10 segundos, que a gente faz aquela pausa para verificar se a nossa vítima retornou, se apresenta alguns sinais vitais e para realizar a troca, caso seja necessário. E existe também situações em que a RCP, a reanimação cardiopulmonar, não é aconselhável. Não é que não seja aconselhável, é que não vai resolver a situação que a nossa vítima se encontra. São situações incompatíveis com a vida. O que a gente pode considerar uma situação incompatível com a vida? Vítimas que apresentam lesão, que apresentam decapitação, é uma lesão incompatível com a vida. E uma situação incompatível com a vida, vítima que apresenta rigidez cadavérica, rigor mortis. Então, nossa vítima já vem a óbito ali um tempo, então não vai resolver nada a gente realizar uma reanimação cardiopulmonar. Então, não é aconselhável, não tem porquê a gente realizar uma RCP em vítimas que apresentam situações incompatíveis com a vida. Em todas as outras questões, a gente reanima uma vítima, para que a gente possa manter essa vítima aí estável até a chegada do socorro ou do transporte para a nossa vítima. É sempre interessante a gente começar uma avaliação de uma vítima cefalocaudal, cabeça, tronco, membros inferiores. A gente consegue avaliar e distinguir também cada tipo de hemorragia que uma vítima pode apresentar. Quando a gente fala de hemorragia, são rompimentos de vasos sanguíneos. Nós temos veias, nós temos artérias e nós temos os capilares. E a gente vai conseguir diferenciar uma hemorragia da outra tranquilamente. Nós temos a hemorragia arterial. Normalmente o sangue arterial é aquele sangue vermelho bem vivo, porque ele é muito rico em oxigênio. Então esse oxigênio faz com que esse sangue fique aquele vermelho bem intenso. Quando é uma hemorragia externa, que a gente está conseguindo visualizar o sangramento, essa hemorragia arterial, ela sai em formato de jato, fica ali esguichando mesmo. E essas vítimas, elas perdem muito sangue em muito pouco tempo, justamente porque nossas artérias são muito calibrosas. Então esse é o motivo das vítimas de hemorragia arterial virem a óbitos ou apresentarem choque hipovolêmico e parada cardiorrespiratória muito rápida, porque nossas artérias são muito calibrosas. E quando a gente não faz uma intervenção muito rápida, a gente acaba perdendo as nossas vítimas aí de hemorragia arterial. Já a nossa hemorragia venosa, como nossas veias são um pouquinho mais finas, não vai ter essa capacidade ali de ficar esguichando, e o sangramento é aquele sangramento contínuo, aquele vermelho bem escuro mesmo. Então tem um ferimento, apresenta hemorragia externa venosa, a gente vai conseguir identificar aquele sangue escuro escorrendo e um sangramento contínuo. Em nossas hemorragias capilares, a gente costuma falar que a hemorragia capilar é o rompimento de pequenos vasos superficiais. Se romperam pequenos vasos superficiais, a gente consegue visualizar gotinhas de sangue que começam a gotejar. Essas hemorragias capilares é muito tranquilo da gente conseguir controlar. Só que a gente tem 2 tipos de hemorragias diferentes, a externa e a interna. Vítimas de hemorragia interna são vítimas bem graves. Normalmente, vítimas de hemorragia interna, a gente não consegue visualizar o sangue. A gente pode conseguir visualizar por hemorragia nasal ou presença de sangue nas fezes, a gente até consegue distinguir uma hemorragia da outra. A hemorragia interna, a nossa vítima, ela apresenta alguns sinais e sintomas para a gente. Vítimas de hemorragia interna são aquelas vítimas que elas podem ficar desorientadas, perder a consciência, aquela pele fria, ela soa bastante. Automaticamente, se ela está suando bastante, aquele suor começa a aderir na pele da vítima. Então fica aquela pele mais pegajosa mesmo. A nossa vítima de hemorragia interna só tem uma intervenção, é cirúrgico. Não tem como a gente fazer nada pela nossa vítima no local que ela se encontra. Nós temos que transferir nossa vítima para um local específico. Ela tem que passar por uma cirurgia para conseguir avaliar que vasos sanguíneos se romperam, que órgãos foram afetados, e para conseguir reverter esse quadro.
Não é interessante oferecer nenhum tipo de líquido a essas vítimas, porque não vai ser legal, essas vítimas de hemorragia interna e externa também. A gente vai manter a nossa vítima numa posição confortável até a chegada do socorro e resgate. Já nessas vítimas de hemorragia externa, aí sim a gente vai conseguir diferenciar que vasos sanguíneos que é. Se é arterial, se é venosa, se é capilar, porque eu estou vendo. Se eu estou vendo, a gente vai conseguir distinguir uma da outra. Tratamento para hemorragia externa, curativo compressivo. Eu tenho que colocar pressão, comprimir aquele local que está sangrando. Não vai ser legal a gente ficar lavando. Quando a gente lava o ferimento, a gente não vai deixar formar coágulos. Se não forma coágulos, a gente não vai conseguir controlar a hemorragia da vítima. Não tem necessidade de ficar limpando. Se a gente fica limpando o ferimento, a gente já vai retirar os coágulos que já estão se formando. O que a gente faz com essas vítimas que apresentam hemorragia externa? A gente dá prioridade a gases ou compressas. Colocamos a primeira compressa, a gente comprime mesmo, tem que comprimir. A primeira compressa é normal que ela se quebre chato. A gente vai deixar ela aqui, a primeira compressa vai embora com a nossa vítima, essa daqui não vai sair daqui mais. A gente vai pegar uma outra língua para colocar em cima da primeira, a gente vai continuar fazendo pressão. E se encharcar a segunda, a gente vai realizando a troca. Mas a primeira fica, porque a primeira já grudou na pele da vítima. Embaixo dela já tem vários coágulos. Se a gente fica retirando, a gente vai retirar os coágulos e a gente vai novamente lesionar os vasos sanguíneos. E essa não é a nossa intenção. A intenção é conseguir controlar a hemorragia. Se for extremidades, e se não houver resistência, a gente consegue elevar os membros superiores ou os membros inferiores do local que está na hemorragia. Mantendo essa posição elevada, continua fazendo pressão, conseguimos controlar a hemorragia, passamos a atadura, a gente consegue ali controlar essa hemorragia externa da nossa vítima. Nós temos um outro método também, que é o nosso torniquete. Só que o torniquete ele só vai ser utilizado quando todas as outras manobras e todos os procedimentos falharem, né? O torniquete, durante um bom tempo, ele chegou a ser proibido. A Marinha nos autoriza o uso do torniquete nas embarcações, mas é a nossa última escolha. Primeira escolha é curativo compressivo. A gente não está conseguindo controlar a hemorragia da nossa vítima, a gente vai optar pelo torniquete. O torniquete ele só é utilizado em extremidades, né? E nós temos um posicionamento correto para passar o torniquete. Então, se uma vítima, por exemplo, teve uma amputação de sua mão, né? A nossa vítima foi lá, perdeu a sua mão. A gente não pode passar o torniquete de cotovelo, debaixo das axilas. Nós temos um posicionamento correto para passar esse torniquete, né? Então, a gente vai colocar nossos 3 dedos bem próximo mesmo do local da amputação, né? Nossa vítima perdeu a mão, fui lá, coloquei os 3 dedos aqui. Vou passar o torniquete abaixo aqui dos 3 dedos. Só que se pegar a articulação, não é legal garrotear articulações. Articulações é aquela parte do nosso corpo que tem a junção de um osso com o outro. Nas nossas articulações passa vários vasos sanguíneos, tem muita irrigação aqui. Então não vai ser legal de garrotear nenhuma articulação do nosso corpo. A gente foge um pouquinho, pegou a articulação, desce mais um pouquinho, passa o torniquete. Hoje em dia nós já temos os torniquetes prontos, né? A gente já consegue ter acesso a esses torniquetes prontos. A gente também consegue improvisar um outro tipo de torniquete, só que a gente, para improvisar, não pode ser material fino, né? Tem que ser ali acima de 5 centímetros, né? A gente consegue fazer um torniquete com atadura, outro tipo de material, a gente consegue improvisar o torniquete. O legal é anotar o momento que o torniquete foi fechado, né? Porque no momento que ocorre a amputação, já começa ali a ocorrer a morte de tecido, de músculo. Nós temos de 2 a 6 horas, né, para conseguir ali chegar ao teu local específico e reverter esse quadro de hemorragia e, se for possível, realizar a cirurgia ali de reimplantar o membro que foi perdido, né. Já a parte que a nossa vítima perdeu, que foi amputado, a gente vai fazer de tudo para conseguir levar, né, para o bem-estar da nossa vítima também. Vou recolher o membro, eu vou colocar o material estéreo, que não teve contato com o meio ainda, sacolinha plástica, bolsa térmica, com gelo ou água gelada. A gente vai conseguir armazenar, respirar com segurança e vai evitar a contaminação. E a gente leva junto com a nossa vítima. Queimaduras, a gente vai conseguir diferenciar uma queimadura da outra, né? Nós temos queimadura primeiro, segundo, queimadura de 3º grau. E é nítido, a gente consegue visualizar e consegue distinguir uma da outra facilmente.
Queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que a gente vai ter aquela irritação na pele, né? Irritou ali a camada da pele, a gente tem a sensação de ardência, de calor, tem uma dor ali leve. Esse tipo de queimaduras a gente pode resfriar, mas a gente realiza o resfriamento com água corrente de temperatura ambiente. A gente não vai utilizar receitas caseiras, né, que utilizavam antigamente, né, até no dia de hoje mesmo, pasta de dente, água sanitária, vinagre, nada disso. O resfriamento vai ser com água em temperatura ambiente. Então, fui lá na minha vítima, identifiquei que a vítima tem uma queimadura de primeiro grau, vou pegar o local ali que foi queimado e vou colocar embaixo de água corrente. Vou deixar ali 5 minutinhos, retiro, né, avalio novamente o estado dessa queimadura. Não amenizou, a gente repete o procedimento novamente e a gente vai repetindo esse procedimento aqui. Se houver necessidade de fazer a utilização de algum medicamento tópico, de pomada ou spray, né, o profissional da saúde depois vai avaliar e vai ver ali qual o medicamento mais adequado para aquele tipo de queimadura ali. Já nossa queimadura de segundo grau, eu costumo falar que é uma das queimaduras mais dolorosas que uma pessoa pode ter, porque a queimadura de segundo grau, ela já pegou ali 2 camadas da pele, né? Ela já pegou ali a derme, ela já pegou a epiderme, então essas vítimas ainda têm a presença de terminações nervosas. Se tem presença de terminações nervosas, são vítimas que vai ter uma sensação de dor alta, né? As queimaduras de segundo grau, a gente consegue observar que a vítima já começa a perder camadas de pele. Como uma das funções da nossa pele é conseguir regular a nossa temperatura, então aí já vai entrar a regra antes 9, se a gente vai precisar aquecer ou se a gente vai resfriar esse tipo de queimadura. As queimaduras de segundo grau também começam a aparecer as famosas bolhas, né? As bolhas não se formam ali por acaso, não. É para proteção daquele ferimento também, daquela ferida. O líquido que fica presente dentro dessas bolhas, ele ameniza a sensação de ardência e de dor. Então, sempre que possível, a gente vai tentar manter essas bolhas, né? Quando a gente remove uma bolha, é imediato. Fui lá, estourei a bolha, já começa a arder, já começa a aumentar a sensação de dor. Então, sempre que possível, a gente vai manter essa bolha ali protegida. E a gente vai na regrinha dos 9. A nossa regra dos 9, cada parte do nosso corpo tem um valor específico. É por isso que a gente sabe quando a vítima queima 50%, 60% do corpo. Essa regra dos 9 já começa a valer a partir da queimadura de segundo grau. Então, fui na minha vítima, identifiquei que é queimadura de segundo grau, vou lá na regrinha dos 9. Se eu tenho uma vítima que queimou, por exemplo, a parte do braço todinha, parte da frente, parte de trás, essa parte aqui eu já sei que é 9%. Então, essas queimaduras de segundo grau, abaixo de 25%, podemos resfriar, não tem problema nenhum. Né? Acima de 25%, já vou ter que aquecer, porque vai ser uma extensão maior e se ela está perdendo mais camadas de pele, está perdendo a sua função de conseguir regular a nossa temperatura. Se não regula a temperatura e eu vou resfriando, eu posso causar uma hipotermia na nossa vítima, né? Que é a nossa temperatura abaixo de 35 graus. Então, a gente aquece com a nossa manta térmica. Né? Vou lá na minha vítima, vou aquecer a minha vítima ali com a manta térmica e vou colocar a minha vítima no local seguro. A gente não aconselha também remover roupa. Como está perdendo camadas de pele, se a gente tentar retirar a roupa, vai vir macacão, vai vir com pele, então a gente vai agravar ainda mais a situação da nossa vítima. Já as queimaduras de terceiro grau, normalmente são queimaduras provocadas por choque elétrico, são queimaduras bem graves, já atinge ali todas as camadas da pele. Normalmente essas vítimas relatam para a gente que tem uma sensação de dor diminuída ou que nem apresenta ali uma dor, né? Porque perdeu ali a sensação da dor, porque justamente perdeu terminações nervosas. Essas vítimas nós temos somente uma conduta, queimadura de terceiro grau, acima de 10%, a gente vai aquecer, porque não tem camada de pele nenhuma ali, então a gente não pode resfriar, a gente aquece. Do mesmo jeito, não retira a roupa e utiliza a técnica correta para cada tipo de queimadura. Vítimas de traumatismo crânioencefálico ou TCE são vítimas que precisam de monitoramento o tempo todo, são vítimas graves. Normalmente essas vítimas apresentam para a gente alguns sinais e sintomas, né? No momento ali da queda ou do trauma, né, que atingiu a região do crânio da nossa vítima, são vítimas que podem apresentar desorientação, lapsos de memória, crises convulsivas,
podem ser vítimas que no momento do trauma podem ficar inconscientes. Essas vítimas que apresentam esses sinais e sintomas, nós temos uma conduta da abordagem da retirada dessa vítima do local. Como são vítimas graves, a gente primeiro precisa controlar possíveis hemorragias, né? A gente também consegue observar em determinadas situações presenças de hemorragias nasais, no ouvido, até mesmo um líquido que a gente chama de líquor, que é um líquido bem transparente que a gente consegue observar na cavidade auditiva, no nariz da vítima também, indicando ali presença de traumatismo crânioencefálico. No momento do transporte, a gente precisa imobilizar a nossa vítima, né? A gente precisa transportar essa vítima em uma superfície rígida e principalmente colar cervical. A gente precisa deixar a nossa vítima ali bem imobilizada para que não tenha ali para que a gente não consiga agravar ainda mais essa possível lesão que a nossa vítima apresenta. Normalmente, essas vítimas a gente sempre orienta uma observação de 48 horas, que em até 48 horas começa a surgir esses sinais e sintomas. Quando a gente não suspeita que a vítima apresenta essa lesão, né, de cervical no pescoço, a gente consegue elevar um pouquinho o nível ali da cabeça da nossa vítima, colocando um travesseiro, outra superfície acolchoada, para servir de apoio naquela região. Quando a gente suspeita que ela tem essa lesão, a gente mantém a sua região da cabeça no mesmo nível do corpo, a gente não eleva, justamente para não agravar ainda mais uma lesão já existente ou até mesmo para a gente não ocasionar uma possível lesão nessas vítimas. Vítimas de traumatismo raquimedular são vítimas, esse tipo de trauma normalmente acontece por ferimentos penetrantes, né? Arma de fogo, objetos transfixantes ou até mesmo uma queda, né? Que pode ocasionar ali um inchaço, um edema naquela região, fazendo uma pressão nas vértebras da vítima, né? Que fica localizado nas nossas costas. Essas vítimas, se a gente se aproxima de uma vítima de suspeita de lesão raquimedular e é uma vítima consciente, a gente aproveita para fazer algumas perguntas para essa vítima, né? A gente pergunta se a vítima está apresentando algum formigamento dos membros inferiores, superiores, se está conseguindo ali elevar os membros inferiores, superiores, se tem sensibilidade, se tem presença de dor naquela região ali. E quando a gente se depara com uma vítima inconsciente, a gente sempre vai suspeitar que ela tem esse tipo de lesão. Então, se a gente suspeita que ela tem essa lesão, ela tem que ser transportada em uma superfície rígida também, do mesmo jeito que o nosso traumatismo crânioencefálico, né? E essas vítimas, a gente não orienta elevar membros inferiores, ela tem que ficar realmente na posição de decúbito dorsal e a gente faz aí as manobras para colocar a nossa vítima aí na prancha ou na maca para realizar o transporte dessas vítimas. Normalmente, essas vítimas também reclamam de dor nessa região, né? E são vítimas que terão que ficar em observação. Se a gente faz uma manobra incorreta com essas vítimas aí, são vítimas que podem ficar com sequelas irreversíveis, né? Paraplégica, tetraplégica, elas realmente podem perder movimentos do seu corpo. E essa não é a nossa intenção com essas vítimas quando a gente aborda. Contusões são lesões simples da gente conseguir tratar. Normalmente, contusões a gente define quando uma vítima, né, quando a gente baixa uma parte do tecido mole do nosso corpo numa superfície mais rígida, né, que acaba ficando ali dolorido, presença de edema, começa a inchar. Essas vítimas que apresentam contusões, nós temos um tratamento para essa vítima que a gente sempre recomenda uma compressa fria em até 24 horas. E quando a gente utiliza dessa técnica, a gente consegue reduzir ali a sensação de dor dessa vítima, né, e reduzir também a presença de edemas, né. Os hematomas, né, que é normal desse tipo de lesão, normalmente começam a desaparecer ali com 10 dias, já começa ali a ter o desaparecimento total desses hematomas aí. Entorses são aquelas lesões que apresentam ali distensões das fibras musculares, né? Só que a gente consegue dividir a entorse em 3 etapas, em três graus diferentes. A entorse nada mais é um exemplo bobo de entorse, né? A gente está andando na rua, pisa em falso, a gente vai lá, torce o pé. Isso é uma entorse. Aí a gente vai conseguir diferenciar que grau de torce que essa vítima está apresentando. Estou andando na rua, torci meu pé, né, naquele momento. Eu consigo apoiar, ter uma sensação, a presença de uma dor leve, e
consigo terminar meu trajeto sozinha, sem a ajuda de ninguém, a gente considera essa uma entorse de grau 1. A entorse de grau 2, a gente vai lá, torce o pé, a gente já tem uma sensação de dor ali moderada, aí já vai começar a aparecer edemas, já vai começar ali a ter uma dor um pouco mais leve, mas a gente vai apresentar essa dor. E quando no momento que a gente apoia o nosso pé novamente no chão, a gente sente ali aquele desconforto, mas ainda consigo terminar o meu trajeto sozinha ali, sem precisar de ajuda de ninguém. Já a entorse de grau 3 é esse tipo de extensão, essa daí já é um pouco mais grave, né? Torci ali meu pé, outra parte do meu corpo, vou ter uma sensação de dor ali que vai me incomodar bastante, né? Eu não vou conseguir apoiar mais determinado local que aconteceu em entorse e eu vou precisar de ajuda de alguém para me retirar daquele local. Normalmente, em entorse de grau 3, a gente imobiliza só para o conforto da vítima, para retirar a vítima do local. Tratamento da entorse, compressa fria até 24 horas, a gente protege, tem toda a preocupação de proteger a pele, porque quando a gente coloca uma compressa fria direto em contato com a pele, vai queimar, né? Então a gente vai ocasionar um outro tipo de lesão ali naquele local. Então a gente protege a pele e a gente faz a utilização da compressa fria até 24 horas. Vai reduzir o edema, vai amenizar a sensação de dor e a gente vai manter nossa vítima em uma posição confortável. A gente considera luxação todo aquele rompimento de um osso com o outro. Só vai haver luxação no local onde tem articulação. O que a gente considera a articulação? É nossas dobrinhas do nosso corpo, né? A junção de um osso com o outro. Essa é a articulação. Então pode acontecer luxações nessas partes do nosso corpo. Pode ocasionar por trauma, por queda, por pancadas, né? Pode acontecer uma luxação. Quando acontece esse tipo de lesão, a gente sempre orienta não tentar voltar para o lugar, certos tipos de luxações, porque pode ter situações em que trava, né, no momento que tenta ali voltar, principalmente clavícula, patela. Então a gente não aconselha mandíbula, que acontece bastante esses tipos de luxações, a gente sempre aconselha a imobilização e procurar ali um setor ali, os profissionais especializados, para conseguir abordar essa vítima de uma forma mais adequada. Luxações rotineiras, a gente sempre orienta procurar, né, saber o porquê de que está acontecendo tantas luxações rotineiras. Nós temos um líquido, que a gente chama ele de líquido sinovial. Esse líquido ele fica presente em todos os locais ali que tem as nossas articulações, né? Uma das funções desse líquido é lubrificar nossas articulações. Então, por isso que a gente consegue ter essas movimentações sem presença de dor, sem presença de edema, a gente não tem capacidade de ter esse tipo de movimento, justamente porque esse líquido está presente ali nas nossas articulações. Com o decorrer dos anos, né, a gente tem a perda desse líquido sinovial, e esse líquido sinovial também pode ter a perda também por traumas, outros tipos de pancadas. Então a nossa vítima realmente ela apresenta ali uma sensação de dor e tem um pouco mais de dificuldade para se movimentar quando acontece esse tipo de situação. A gente considera uma fratura todo aquele tipo de lesão que tem ali a interrupção ali do sistema esquelético, né, dos nossos ossos. Uma das funções do nosso sistema esquelético é justamente sustentação, né, sustentar o nosso corpo. Quando acontece esse tipo de lesão, né, que são as fraturas, a vítima perde uma dessas funções, porque o osso ele trincou, ele quebrou, né, então ele perdeu ali uma das suas funções. Nossas fraturas se dividem de duas formas diferentes. Nós temos a fratura fechada e nós temos a fratura aberta. Fratura fechada, a gente vai conseguir identificar uma fratura fechada no momento que a gente está por cima de uma vítima. Normalmente, as fraturas fechadas, a gente não vai ter presença de hemorragia externa, nem venosa, nem capilar. O máximo que a gente conseguir visualizar ali é uma hemorragia externa capilar, né? São rompimentos de pequenos vasos, pontinhos de sangue mesmo. Mas nem sempre vai ser presente esse tipo de hemorragia. Na maioria das vezes vai aparecer hematomas, né? Vai aparecer ali vermelhidão, mas hemorragia externa, venosa e arterial, a gente não vai visualizar nessa fratura fechada. Para a gente conseguir comparar e identificar se é fratura fechada ou não, podemos comparar um membro com o outro. Normalmente o membro que está fraturado, ele apresenta deformidade, né? E ele perde a sua função ali.
vai começar a aparecer edemas, inchar, edemas, dor, né, na nossa vítima. Vítimas de fraturas fechadas, a gente tem muito cuidado em imobilizar esse tipo de fratura. Sempre pegando nas articulações, né? Então, se foi uma vítima que fraturou o braço, né, então a gente sempre tem a preocupação de sempre imobilizar e sempre reposicionar pegando nas articulações, né? Então, debaixo do braço, cabelo, punho, né? A gente traz o mais próximo que a gente conseguir da região central do corpo da nossa vítima e a gente imobiliza esse tipo de fratura. Normalmente, como a gente não tem presença de hemorragia externa, a gente sempre orienta, quando a gente suspeita de uma fratura, né, a gente sempre tenta poupar ali aquela região, né, e expor aquela região da nossa vítima ali, abrir mesmo macacão ou outro tipo de vestimenta, porque se for uma vítima inconsciente, ela não vai relatar para a gente onde está doendo. Então a gente tem toda essa preocupação de olhar nossa vítima como um todo. Casos de vítimas de fraturas fechadas. Não tem rompimento de pele, por isso que não vai ter presença de hemorragia externa e não vai ter presença ali de hemorragia venosa nem hemorragia arterial. Já nessas fraturas abertas já é diferente. Antigamente a gente falava de fratura aberta, a gente definia como fratura exposta, né? Só que a definição de fratura exposta estava confundindo muita gente, né? A definição de fratura exposta era aquela fratura onde a gente conseguia visualizar o osso. E tinha fraturas expostas que a gente não conseguia visualizar o osso, né? O osso ficava ali entre o músculo e as pessoas se confundiam se é fratura exposta ou não. Então hoje essa definição mudou. Hoje a nossa fratura exposta é a nossa fratura aberta. Para a gente conseguir identificar uma fratura aberta, vai ter presença ali de hemorragia, né? Porque teve o rompimento da pele, então tem presença de hemorragia, a gente pode ou não visualizar o osso, né? Isso vai depender de cada vítima, de cada tipo de lesões. Essas vítimas de fratura aberta, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque como rompeu camadas de pele, vai apresentar hemorragia. E nós temos ali que controlar a hemorragia da nossa vítima, né? Já que a hemorragia é externa, para a gente conseguir controlar a hemorragia, o nosso curativo compressivo. Só que a gente não vai colocar pressão no foco da fratura. A gente considera foco de fratura toda aquela região, toda aquela parte que o osso se rompeu. E esse é o nosso foco da fratura. Então a gente vai tentar controlar a hemorragia fugindo do foco da fratura, né? E uma coisa muito importante é não deixar exposto esse ferimento. A gente tem que ter todo o cuidado de fazer um curativo, né? Nosso curativo oclusivo, que é aquele curativo que a gente mais conhece, gás, depois a gente vai lá para a atadura. Porque essas vítimas de fratura aberta, elas correm sério risco de contrair uma infecção no osso, a gente chama de osteomielite, essa doença. Não tem cura, né? Só tem tratamento. Então, para a gente evitar que agrave esse tipo de lesão, a gente toma todos esses cuidados cabíveis aí, faz um curativo para realizar o transporte da nossa vítima de fraturas aberta. Muito importante também a gente retirar objetos próximos, tanto da fratura aberta como da fratura fechada. Então, relógio, alianças, anéis, calçados, vestimentas, meias, tudo a gente retira porque começa a inchar muito rápido. E no momento que começa a inchar, né, vai impedir ali a circulação para aquela região do corpo da nossa vítima, então a gente retira antes que isso aconteça. Quando a gente realiza uma imobilização em uma vítima, é justamente para a gente reduzir o atrito, né, ou que certos tipos de lesões se agravem, né? Nós temos as nossas talas, nós temos o nosso colar cervical, né? Essas vítimas aí também nós temos a nossa maca rígida, a gente consegue realizar o transporte. No momento que a gente realiza a imobilização, a gente sempre dá prioridade a materiais que não vai lesionar ainda mais aquele tipo de ferimento que a nossa vítima apresenta, né? Porque é sempre importante, no momento do transporte, realizar esse tipo de imobilização para a segurança da vítima, né? No momento ali do transporte, para que não se agrave ainda mais esse tipo de lesão que a vítima está apresentando. O nosso colar cervical, nós temos um colar de tamanhos fixos, né? Que é PMG, só que a gente também está tendo atualmente um colar regulável, né? Um colar a gente consegue deixar do tamanho ali da necessidade da vítima. Só que a gente precisa saber a posição e o tamanho correto do colar para cada vítima, né? Todos os colares têm uma marcação. Tem muitas pessoas que gravam a posição do colar por aquele orifício, né? Que a gente chama aquele orifício ali de boca de palhaço. Essa é a posição do colar.
Só que a gente também consegue gravar a posição do colar de uma outra maneira. Vocês estão conseguindo observar que tem ali uma parte mais profundinha e outra parte mais pontuda. Essa parte ali que está um pouco mais profunda, o queixo da vítima fica apoiado ali, né? E a parte mais pontudinha pega no tórax da vítima. Então, queixo, tórax da vítima. Então, essa é a nossa posição do colar. Agora a gente precisa saber o tamanho certo do colar cervical. Vou lá na minha vítima, né? Se o macacão ou se outro tipo de vestimento estiver impedindo aqui, cobrindo essa região aqui do pescoço da vítima, a gente tem a preocupação de abaixar. Vou lá, vou colocar os meus 4 dedos bem aqui na lateral do pescoço da vítima. Não vai interferir se for assim ou se for desse jeito, é a mesma coisa. Vou lá na vítima, 4 dedos na lateral do pescoço da minha vítima. Vou lá no nosso colar cervical, na lateral do colar, vou lá e vou colocar os 4 dedos na lateral do colar cervical. O que vai indicar, o que vai mostrar para mim que esse colar é o tamanho certo é o meu indicador. Tem uma marcação em todos os colares, né? Um pontinho preto ou pode ser até de outra cor. Se o meu indicador aqui parar bem em frente ou em cima dessa marcação, eu já sei que esse vai ser o colar certo para minha vítima. Se o meu indicador ultrapassa ou não se aproxima, eu já sei que esse colar não é o colar certo para minha vítima, né? Então, achei o colar certo sem a posição do colar cervical, é só a gente passar. Para passar o colar, é a gente deslizar o colar bem atrás ali da nuca da nossa vítima. Não precisa elevar a cabeça da nossa vítima, não precisa sustentar, só mesmo deslizar. Desliza o colar cervical até a metade e a gente vai encaixar aquela parte ali um pouco mais achatadinha no queixo da vítima e a outra no tórax. Conseguir ali, conseguir encaixar de um queixo no tórax, acaba de passar o colar cervical e trava. Só isso que a gente precisa fazer para mobilizar a cervical da vítima. Nós temos também os mobilizadores de membros inferiores e membros superiores, né, que são nossas talas. Nossas talas têm vários formatos e tamanhos diferentes, conforme a gente está vendo no slide, né? E as nossas talas são maleáveis. Então a gente consegue moldar a nossa tala conforme a lesão que a nossa vítima apresenta. No momento que a gente vai realizar o transporte da nossa vítima, nós temos algumas opções de maca, né? Nós temos a maca rígida, nós temos a maca offshore. A nossa maca rígida, quando a gente posiciona a nossa vítima na prancha, nós temos uma ordem para imobilizar a nossa vítima na nossa prancha, nossa maca. Vítima na prancha, vou lá na minha vítima, vou colocar os 2 estabilizadores laterais bem aqui do lado, né, da região da cabeça da minha vítima, ou o head blocks, estabilizadores laterais ou head blocks. E ainda nós contamos com 2 tirantes nessa região, né? Nós temos um tirante que passa bem em cima da testa da nossa vítima, nós temos um tirante que ele encaixa direitinho no colar cervical, ou a gente consegue encaixar também no queixo da nossa vítima. Depois a gente vai seguir a ordem. Se for aqueles tirantes unitários, né, aqueles tirantes separados, a gente vai seguir a seguinte ordem: estabilizei a região ali, vítima na prancha, estabilizei a região da cabeça. Segundo tirante ali, o primeiro tirante, a gente passa ali embaixo do braço da nossa vítima, que a gente tem mais segurança, né, quando a gente está em uma plataforma. Então eu vou lá, passo debaixo do braço da nossa vítima. Segundo tirante, vai prender ali cintura, os braços da vítima. E o último tirante, os membros inferiores. Se a gente tiver a opção do tirante aranha, que é o que está aparecendo na nossa imagem, a forma de mobilizar, mesma coisa. Vítima na prancha, primeiro imobiliza a região da cabeça, depois a gente vai e faz a colocação do tirante aranha. Nossa maca offshore, mesma coisa, a gente segue essa ordem, né? Sempre se colocar o cabeça, tronco e membro, que a gente consegue ali uma abordagem melhor no momento que a gente for realizar o transporte da nossa vítima. Nós também temos a maca de transporte aéreo. Essa maca de transporte aéreo é muito interessante, a gente ter um cuidado no momento que a gente for elevar nossa vítima nessa maca para não desestabilizar. Então, toda a precaução do cuidado que a gente tiver com essa vítima aí, questão de mobilização, colar cervical, e no momento aí para elevar, para retirar a vítima do local, verificar se realmente as cordas estão amarradas de forma correta, para realmente não desestabilizar, né, a nossa vítima no momento do transporte. Por fim, nós temos aqui os nossos 2 tipos de rolamento, né, porque nós precisamos ter uma técnica correta no momento que for colocar a nossa vítima aí na prancha. Nós temos o rolamento de 90 e o rolamento de 180 graus.
Rolamento de 90 graus, ele é indicado para aquela vítima que a gente encontra no decúbito dorsal, que é aquela vítima de barriga para cima. Rolamento, a gente realiza rolamento acima de 2 pessoas, né? Porque a gente precisa ter um socorrista responsável ali pela região da cervical da vítima, um responsável pelo tronco e um responsável pelos membros inferiores. Nós temos regrinhas para o rolamento de 90 graus. Iremos posicionar a prancha do lado mais lesionado do corpo da minha vítima. Vou escolher ali, vou observar o lado que estiver mais machucado, vou posicionar a prancha daquele lado, né? A equipe se posiciona do lado contrário da prancha, né? O primeiro socorrista, que é o responsável por estabilizar a cervical da nossa vítima, ele vai ficar o tempo todo ali na região, naquela região ali mais próxima da cabeça. Segundo socorrista, uma mão, o ombro da vítima, a outra mão vai pegar na coxa, precisamos estar ajoelhados. Se terceiro socorrista, uma mão na articulação do joelho e a outra mão na cintura da vítima. Só que o segundo e o terceiro socorrista, nós precisamos fazer o cruzamento aqui dos braços, para a gente conseguir ali rolar nossa vítima de uma forma mais segura, né? Como é uma vítima que a gente encontra de barriga para cima, a gente aproveita para olhar toda a parte da frente. Vamos deixar para olhar a parte de trás no momento que a gente for rolar. Então a gente vai seguir a ordem do líder, né? Rolamento de 90 graus, 1, 2, 3. A equipe rola a nossa vítima, posiciona a nossa vítima na posição lateral. E agora é o momento que a gente aproveita para olhar a parte de trás. O socorrista que está responsável por imobilizar, por estabilizar o tronco da minha vítima, ele abraça essa região. Com a outra mão a gente vai poupar para ver se tem lesões, hemorragias, outros tipos de fraturas. Tudo ok, só a gente ir lá, puxar a prancha, só seguir a ordem do líder. Rolamento de 90 graus, 1, 2, 3. Posicionamos nossa vítima na prancha, só seguir a regra agora da imobilização. Estabilizar a região da cabeça e vir com os seguintes tirantes. Já o nosso rolamento de 180 graus, iremos ser indicado para a vítima que se encontra no decúbito ventral, vítima de barriga para baixo. Iremos posicionar a prancha do lado em que a nuca estiver apontando ou o lado menos lesionado do corpo da nossa vítima. Só que esse rolamento ele é feito em 2 tempos. A gente não pode rolar a nossa vítima em um tempo só, porque senão a gente acaba desestabilizando a região ali da cervical e a coluna e as vértebras da nossa vítima. Então a gente tem que rolar a nossa vítima em 2 tempos. Essa vítima que só vai ser colocado o colar quando ela estiver na prancha, né? Então a gente prioriza por passar o colar quando ela estiver na prancha. Diferente do rolamento de 90, que a gente já faz a passagem do colar, o 180 não, né? Então a gente escolhe um lado menos lesionado ou o lado que a nuca estiver apontando, posicionamos a prancha daquele lado, equipe do mesmo lado da prancha. Precisamos ficar ajoelhados em cima da prancha mesmo. Posição das nossas mãos, a mesma, não vai ter alteração, só seguir a ordem do líder. Rolamento 180 graus, tempo 1. Rolamos a vítima, colocamos nossa vítima lateralizada, aproveitamos para descer em cima da prancha, só seguir a ordem. Rolamento 180 graus, tempo 2. Rolamos nossa vítima. Na maioria das vezes, rolamento 180 graus, a vítima ela cai certinha na prancha. Quase não precisa realinhar o corpo da nossa vítima, não, movimentar a nossa vítima, não. Vítima na prancha, só seguir a mesma sequência de mobilização. Região da cabeça, tronco e membros superiores. Esse é o rolamento de 90 e o rolamento de 180 graus. Finalizamos por aqui esse módulo 5, a gente falou um pouco de primeiros socorros no curso Inicia. Obrigado pela atenção de todos e bom treinamento.